Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, vou fazer um vídeo mais longo agora, se a bateria permitir, está nos 25%. Enfim, vou ver. Deixei o telefone descarregado até ao fim, porque, enfim, já me passou um bocado a mosca. Ora, vou falar do aumento com o VML. Eu já disse aos senhores que eu apoio o seu aumento com o VML. Eu sei que quando a Aventura está ali com os cuidados para o COS, o César Campos mandou uma mensagem a arrasar o seu almirante. Um grande abraço para si, César Campos. Rui Rio apoiou o seu aumento com o VML. Quer dizer, eu gosto bastante do Rui Rio, como sabem. O que é que me faz dizer? Quer dizer, eu não sei porque é que o homem é tão atacado. O Gonçalo diz com o VML enterra-se à grande, que é apanhado em contradição. Quer dizer, o Zuga TV, Cília Meirelles destrói com o VML. Quer dizer, é que isto é tudo canais de direita. Daqui eu gosto deles todos muitíssimo. O Zuga TV entrevistou-me, estava eu em Roma, gosto muito deles. Um grande abraço para os meus amigos do Zuga TV. O Gonçalo Sousa, gosto muito dele, também falámos em várias lives. Todos os canais de direita arrasam até mais não o aumento com o VML. O meu instrutor de kickboxing, o Luís Rosua, a mesma coisa. Um abraço para ti, Rosua. Porquê é que os senhores... O César Campos, Nossa Senhora... O César Campos, Nossa Senhora... Não vou... Oh, César, desculpe lá, eu não vou dizer aqui. O César é advogado há muitos anos, sabe muito, e é imigrante de um país rico, não vou dizer onde. Porquê é que essa azia toda com o aumento com o VML? Por causa do bicho que parou o mundo. O seu aumento com o VML, o Luís Rosu, eu gosto tanto de ti, caro amigo. O homem teve que cumprir ordens, foi um soldado, foi um atleta de alta competição a seguir as ordens do instrutor, que foi o estado dele, Luís Rosu. Foi como se tu estivesse a dar aulas, caro amigo. O almirante com o VML estava a receber aulas do estado, que é o patrão dele, que é o instrutor dele, que obviamente que os oficiais generais, o almirante é um oficial general, como é evidente, recebeu ordens da tutela, que era o Ministério da Defesa primeiro e obviamente o Primeiro-Ministro, a quem reporta diretamente, porque o anterior responsável para o bicho que parou o mundo era um totó Nossa Senhora de Fátima. O seu aumento com o VML fez um excelente trabalho com o bicho que parou o mundo, excelente trabalho. É um homem com uma carreira extraordinária, é um homem de um valor humano eticamente irrepreensível. É um homem de carreira, é um homem de trabalho, é um homem de disciplina, é um homem de valor. Porquê é que os senhores desgostam tanto dele? Por causa das funções que lhe foram atribuídas pela tutela e ele tinha que cumprir ordens de ser um militar de carreira? Porquê é que os senhores estão sempre a berrar com o homem? Gonçalo Sousa, Alexandre Sousa, Miguel Macedo, Zuga TV, os meus confrados, tanto nas artes marciais como na política, isso ninguém gosta do homem, vai ganhar. Eu não percebo porque é que o André Ventura não o apoia, vou ser sincero. Não percebo mesmo. Está bem que teve algumas contradições do futuro político, leva à corda e tal, pronto, foi. Porque é normal as pessoas terem contradições na vida, quer dizer, não podem ser como os maluquinhos, não vou falar outra vez, só para ficar mal disposto. Só os maluquinhos é que acham que as pessoas não têm contradições. Há muitas contradições nos seres humanos, é como dizia o Kierkegaard, é o paradoxo da existência. Quanto mais competentes os seus são em termos de intelecto, mais contradições têm, como é evidente, porque há muitas variantes na vida, há muitas nuances, e o seu almirante é um intelecto superior, como é evidente. Vai ganhar. Seu almirante, um grande abraço para si. Não sei se vê os vídeos, já me disseram que sim, mas não sei, agora provavelmente não, que eu mudei tudo. Mas somente com a VML é dos melhores que temos nos últimos 20, 30 anos como candidatos presidenciais, só superado pelo professor Cavaco Silva e pelo jornal Ramalhianos, cá para nós. Agora, se os senhores querem continuar a julgar o homem, não consigo perceber mesmo esta... não estou habituado a lidar com gente estúpida, não estou mesmo habituado. Lá está, a minha vida foi só
outros autores, fundamentalmente, e depois aplicar isso à prática na medida do possível. Eu estou muito habituado aos autores, aos filósofos, aos psicanalistas, aos juristas. Não estou habituado de todo a lidar com gente estúpida. Não estou. Até quando as pessoas falam comigo, é sempre num registro mais diferencial. Eu não estava todo habituado. Há muito tempo que eu deixei de conviver com gente tão estúpida como eu vi nas redes sociais. Nunca tinha visto tanta gente tão estúpida, Nossa Senhora. Mas pronto, o Sr. Armento deu uma entrevista, não é? Diz que não quer aventura na campanha dele, mas que vai lhe dar posse. Diz que os imigrantes não devem ser julgados pela cultura, mas tem que ser regulada. Acho que é de aumentar bom senso. Não afasta o Sr. Luís Montenegro, Sr. Primeiro-Ministro em funções, caso venha a ser erguido, mas admite fazê-lo se houver um desenvolvimento extraordinário. Estou a ler aqui o Observador. E admite usar a bomba atómica, que é dissolver a Assembleia da República com a inerente demissão do Governo, no caso de não haver solução após um chumbo do Orçamento de Estado, não é? Tem que haver outro queijo limiano, Ponte Lima, Daniel Campelo, e também quando a reputação do Primeiro-Ministro puder comprometer o Governo. O Almirante tentou ser neutro, é uma espécie de Suíça política, diz aqui o Observador. Concordo com a análise. Todos os canais de direita arrasam o homem nas redes sociais. Pelo que ele fez, única e simplesmente a cumprir ordens anteriormente. Também teve algumas incoerências com a história da corda, isto e aquilo. Também houve ali algumas incoerências e alguns sofismas, sim. Nós já sabemos que nas redes sociais estão as pessoas mais íntegras, mais justas, mais morais, mais eticamente sindicáveis à face da terra. O Almirante é uma besta, o André Ventura é uma besta, a minha pessoa é uma besta, somos todos umas bestas. Os senhores é que são os eliminados por isso. Porque é que Vossas Excelências não se candidatam à Presidência da República e fazem os senhores o trabalho? Não é? Maldita hora que a democracia foi instituída. Eu não sou ditatorial, nem gosto de ditadores, mas realmente o poder da maioria, e o poder da maioria é o poder do povo, que é tudo uma camada de cavalgaduras a mandar, faz uma confusão. A mim fez uma confusão tremenda ao Bertrand Russell, ao Aristóteles, ao Leibniz, até o John Rawls, que era tão democrata, tinha algumas resistências em relação à democracia representativa como nós a temos nos dias de hoje. O Thomas Nagel, grande filósofo analítico que fez o doutoramento com o Rawls, diz que o Rawls foi o maior filósofo político no século XX. Cunhou o termo de bioignorância, que é um termo espetacular em ciência política, e eu acho que o político e o registro social e o registro existencial com o véu da ignorância é espetacular. O problema é que os senhores são ignorantes, não têm um véu de ignorância, são ignorantes e falam do Almirante Gouveia e Melo como se tivessem andado nas meninas com ele. Acho execrável. O véu de ignorância inaugurou a justiça social dos dias de hoje, explicando mais ou menos para ir já para a tese, porque não tenho paciência nenhuma para falar desta merda. Não é só o Almirante que é uma merda, só o Almirante, um grande abraço para si, o povo, estúpido, camelo, eu já fiquei virado há bocado, como tal, quando fico virado está tudo estragado, o povo camelo, estúpido até à medula, julgar um homem de grande valor a quem a pátria deve tanto. Mas pronto, o véu da ignorância, para começar a ir para a tese já, implica que se escolhe os princípios que regem, ao escolher os princípios que regem uma sociedade, as pessoas têm que fazê-lo sem saber as suas próprias características pessoais, como a classe social, o género, a raça, a etnia, as qualificações intelectuais e por aí adiante, não é? A orientação sexual e por aí adiante. Isto forçaria uma decisão completamente imparcial, pois as pessoas teriam que considerar os interesses de todos, mesmo os mais desfavorecidos. Entendem? Ou seja, a justiça social na sua essência ignora-se as características individuais. Ao ignorar as características individuais das pessoas, as pessoas são forçadas a considerar a sociedade como um todo.
a escolher princípios que beneficiam a todos. Como dizia Aristóteles, o todo é maior que a soma das partes. A finalidade é que as pessoas não são influenciadas por interesses pessoais ou do grupo, ou seja, os europeus, os cristãos contra os muçulmanos e contra o indostão, que é típico da extrema-direita, não é? E que podia levar a princípios que favorecessem a si próprias. Estão a ver? Isto é o véu de ignorância do grande filósofo John Rawls de Harvard, que o Thomas Nagel se doutorou. Que é o Thomas Nagel como na filosofia continental o maior filósofo vivo é o Habermas, na filosofia analítica o maior filósofo vivo é Thomas Nagel, de certeza. E o véu da ignorância é crucial na teoria do Rawls. Eu sou que gostava muito do Rawls, eu também. E eu nunca o conheci, mas o professor Zé conheceu-os todos. Foi aluno direto do Heidegger, aluno direto do Gadamer, e conheceu o Rawls e tinha lá uma fotografia lá em casa com o Habermas. Estes é que são os meus mestres, eu estudei com esta gente e como tal não consigo mesmo falar com os senhores, por isso é que já não há comentários nenhuns, eu não consigo mesmo tolerar a vossa estupidez. Não estou a falar dos subscritores nem dos apoiantes, estou a falar do povo em geral que às vezes vem para o meu canal a achar que, enfim, tem algum voto na matéria. E então o Rawls é um teórico da justiça, e está plasmado na famosa obra dele, Teoria da Justiça de 1971. É fundamental, é um conceito fundamental do ponto de vista da filosofia do direito e até do direito penal cá para nós. Ou seja, para o Rawls, o véu da ignorância garante que os princípios da justiça sejam imparciais e que a sociedade é estruturada de uma forma que beneficia todos os membros, independentemente das características individuais. Ou seja, o primeiro-ministro ou o seu motorista são tratados de igual forma em sede de julgamento, em sede processual penal, como é evidente. Não é só em questão jurídicas, também pode ser de distribuição de recursos, políticas públicas e outras coisas afins. O Rawls era bastante abrangente. A grande crítica em relação ao Rawls, que o Ricardo também faz, é em relação ao relativismo cultural e ético, por causa da diversidade de divisões e valores da sociedade. Voltamos à questão de tolerarmos os intolerantes, a questão do Popper, com a questão da tolerância, o paradoxo da tolerância, não é? É que já falámos numa live e o engenheiro Evelyn insistiu muito, e falei do Rawls justamente nessa altura, e do Karl Popper. Se temos que tolerar os intolerantes, temos que tolerar os intolerantes, que o próprio Reagan já dizia isso quando era delegado sindical lá do Actors Studio em Hollywood. Ele já dizia isso. O Reagan, ainda pouco depois da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, princípio dos anos 50, onde o macartismo estava com uma força tremenda, que era o maluquinho número 1 à procura dos comunistas, doido, morreu alcoólico, arrebentado naquele fígado, maluquinho, uma carta. Mas o Reagan, não é por acaso que chegou a presidente, dizia não, os comunistas podem se ter à vontade, não há problema nenhum, o Estado é que não os deve financiar, porque ele, quando era delegado sindical, a oposição era comuna. Na América, nos Estados Unidos, no tempo do Reagan, obviamente não como presidente, mas quando ele era um homem jovem, quando ainda era ator. E ele, meu irmão também foi delegado sindical na Polícia Judiciária, interessantemente. Um abraço para ti, mano. Então, o Reagan já dizia uma coisa que eu nunca vi nas minhas lives ser dita, e o Reagan foi quem acabou com o comunismo da parte dos americanos. Ok. O Reagan dizia, não, podem ser à vontade comunistas, mas não são, obviamente, isto depois da Segunda Guerra Mundial, isto depois já se saber a União Soviética nas suas cores iniciais, disse o Reagan lá nos discursos como delegado sindical do Sindicato dos Atores, em Hollywood. Mas os senhores é que acham que os comunistas têm que ser presos e têm que ser todos ilegalizados e têm que ser todos mandados para o Tarrafal. Sim, senhor. É a democracia à portuguesa. Que vigente, assim tão estúpida. Enfim, vamos para a matéria. Eu quero é falar de matéria para ficar bem disposto. Fico logo virado. Enfim, tínhamos ficado. Vai ser um vídeo um bocadinho mais longo, ok?
Eu gosto de vos abrir o apetite. Há bocado era para ter feito um vídeo mais longo, mas como fiquei logo muito mal disposto, porque eu li a lei dos bandidos, não é? Em relação a mim, foi logo um fator desencadeador para ficar logo mal disposto. E não quero aqui começar a disparar, porque, enfim, não é? Estou a ficar velho, mas ontem fiz 30 flexões de pina. 30. Mal feitas. Mas já cheguei às 30. Hein? 30. O miúdo parte-se todo para me acompanhar. E eu perguntei à Maria, mas fez as 30 comigo? Fez, mas já estava todo roxo. Ele tem cabedal, hein? Ele tem cabedal, tem 20 anos, está na força da testosterona. E ele tenta-me acompanhar, mas coitado, já estava todo roxo. Eu também estava todo partido, mas não fico roxo, porque eu estou a fazer a contagem em japonês. H-ni, sam-ji, go, hope, teach, ach, cube, jold. H-ni, sam-ji, go, hope, teach, ach, cube, jold. Eu conto as 30, 10, 10, 10. As últimas 10, obviamente, é mesmo a doer. Bom, porque as flexões de pino são muito duras para os pulsos, principalmente. É o peso dos senhores todo nos pulsos. Aquilo parece que vão partir os pulsos. É que está. Mas se levam um selo de um pulso destes, como devem calcular, não vão ficar de boa saúde, certeza absoluta. Mas pronto, eu não me quero chatear, como tal, não vou voltar ao assunto. Ora, tínhamos ficado, como sabem, na jurisprudência italiana, em que o professor Figueiredo Dias, o tal avisado dogmático, onde é que nós estávamos? Vamos avançar também para as perícias mais daqui a bocadinho, para os senhores perceberem a diferença das perícias no processo penal, porque há várias perícias: perícia sobre o estado psíquico do agredir, perícia sobre o profissional, perícia médico-legal. É muito confuso para um leigo. E obviamente vamos para o professor Pinto Albuquerque, como sempre, não é? O professor Pinto Albuquerque foi uma das principais fontes da minha tese de doutoramento em direito penal. Em termos de doutrina, entende? Claro que o professor Lacerda Pinto, Frederico Lacerda Pinto, o Fred, como se chamava a professora Teresa Beleza, cuidado com o professor Pinto Albuquerque. Eu nunca vi nenhum cuidado. Eu acho que o professor Pinto Albuquerque tem uma visão da doutrina e da dogmática muito parecida com o professor Figueiredo Dias, mas o professor Frederico, que era o assistente da professora Teresa Beleza, que me deu aulas de doutoramento em Direito Penal, e tive 18 nessa cadeira, como sabem. Tive média 16 na parte curricular de doutoramento em Direito Penal, como sabem, mas a 18, tive 18 a Direito Penal. Não se podia ter uma nota menos de 16 nas cadeiras que os senhores quisessem especializar-se no Direito Penal. Ou seja, eu não podia ter nota abaixo de 16 numa cadeira de Direito Penal, Direito de Processo Penal, Teoria do Direito, Filosofia do Direito ou Direito Constitucional, que são as áreas primas ao Direito Penal. É assim que são as regras. É muito diferente do mundo do Sócrates, que anda a correr 25 universidades para tirar um curso e não consegue tirar nenhum. É um mundo oposto ao Sócrates. Mas os senhores vêm-me atacar a mim, vêm-me destruir a mim. Sim, senhor. Tentam. Boa sorte. O mundo é pequeno, não é? Também já Eduardo Correia defendia que a imputabilidade diminuída se reflete numa menor liberdade e, como tal, quando não seja suficiente, isto é as minhas palavras, não é? Quando não seja suficiente para excluir o juízo de censura, altera necessariamente o grau de gravidade daquele juízo. No entanto, o professor Eduardo Correia, o pai teórico do Código Penal, ok, 73 e 66, quem formalizou o Código Penal todo foi o professor Figueiredo Dias, mas o projeto do Código Penal de 73 e 66 foi do professor Eduardo Correia, e o professor Figueiredo Dias foi assistente do professor Eduardo Correia, obviamente depois chegou a catedrático, mas o catedrático principal do Código Penal, na sua elaboração fundamental de início, foi o professor Eduardo Correia, que não é muito conhecido porque tem pouca obra. Bem, é conhecido por nós, não é? O pessoal do Direito Penal. Bem, os senhores também não conhecem o Figueiredo Dias, o professor Figueiredo Dias. Os senhores também não conhecem o professor Roquecino. Os senhores não conhecem, eu por acaso pensava que o professor Roquecino estava vivo, mas houve um subscritor na live que me disse, não, faleceu este ano. Eu disse, opa, está tudo a morrer. Os senhores também não conhecem o professor Pedro Luz, nem o Sigmund Freud, nem o Levinas, nem o Heidegger, nem o Husserl, nem o Kafka, nem o Dostoiévski.
nem o Rawls, nem o Nagel, nem o Habermas, nem o Platão, nem o Montesquieu, nem o Descartes, nem o Pascal, nem o Condillac, nem o Homero, nem o Isíodo, nem os Evangelhos de São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João, nem a Tora, nem a Cabala. Os senhores não sabem nada, absolutamente nada, e vêm para aqui desperdiçar o tempo de quem anda a fazer disto vida há muitos anos, mas enfim. No entanto, quando confrontado com as necessidades de prevenção geral, questiona. Tem que ter cuidado com a bateria. Isto são as palavras do professor Eduardo Correia, que publicou esta obra, Direito Criminal, volume 1, 1968, ou seja, pouco depois do projeto na parte geral, 1963, e a parte especial, 1966. O professor Eduardo Correia publica uma obra com o professor Figueiredo Dias, intitulado Direito Criminal, volume 1, basicamente a fazer um apanhado do Código Penal, não é? Em 68, dois anos depois da parte especial ter sido acabada do Código Penal. E depois tem uma edição de 96, que é a minha, como é evidente, não tive acesso à primeira edição, infelizmente, mas o professor Figueiredo Dias, a obra chama-se Eduardo Correia, com a colaboração de Figueiredo Dias, ou seja, já o professor Eduardo Correia a dar a mão ao assistente. Foi naquela altura que o professor Figueiredo Dias se doutorou. A tese de doutoramento do professor Figueiredo Dias, se não me falha a memória, é de 69. Ou seja, um ano depois deste livro, ou talvez tenha sido no mesmo ano, já vou ver, já vos digo. E esta citação é a página 356 e seguintes, e o que o professor Eduardo Correia diz, juntamente com o professor Figueiredo Dias, estes dois, Nossa Senhora, estas são as palavras dos seus professores, mas será compatível com as exigências em 68, e ainda estava Salazar a sair do poder. Em 68 foi o último ano de poder de Salazar. Mas será compatível, e os senhores querem ser mais papistas que o Papa? Estes homens são no tempo de Salazar. Não defendem a prisão perpétua. Estes homens eram professores catedráticos de Eduardo Correia no tempo de Salazar. Não defendem a prisão perpétua. Os senhores querem defender a prisão perpétua quando no tempo de Salazar os penalistas não a defendiam? Enfim. Mas será compatível com as exigências da proteção e defesa criminal, considerado diminuída a culpa e a pena a aplicar a um delinquente na medida em que uma especial conformação psicobiológica, como se dizia naquele tempo, por exemplo, uma psicopatia ou uma certa disposição caracteriológica o arrasta para o crime? Digo eu em parênteses, a resposta do autor traduz-se numa lapidar negativa, considerando tal diminuição da culpa e da pena como verdadeiramente catastrófico, são palavras do professor Eduardo Correia e do professor Figueiredo Dias, verdadeiramente catastrófico na luta contra a criminalidade, uma vez que permitiria que o agente mais perigoso fosse submetido à reação penal mais fraca. E continua o autor, claro, os psicopatas são os mais perigosos de todos, são inimputáveis, coitadinhos, não é? A reação penal, sabe que a jurisprudência italiana deu muito bem a volta à coisa, mas isso foi em 2005, estamos aqui em 1968, não é? O seu dono. Aristóteles tem aquele outro. Aristóteles foi século IV a.C., ok? A jurisprudência italiana já tinha outros recursos do ponto de vista científico e jurídico para se pronunciar. O coitado do professor Eduardo Correia e do professor Figueiredo Dias em 68 muito bem pensaram assim e estão certíssimos. E continua o autor, o professor Eduardo Correia, citando Mesger, sublinhando que, na maior parte dos casos, se não em todos, é precisamente a psicopatia do agente o motivo da sua criminalidade e por isso também o fundamento da sua perigosidade criminal. Gosto tanto destes senhores. É a psicopatia do agente o motivo da sua criminalidade. Isto e aquilo coisa. Não, é porque ele é psicopata. Digital, virtual, verdadeiro, assassino puro neste caso, não interessa.
se gosta de fazer mal aos outros, é psicopata. Se tem prazer com o sofrimento dos outros, se tem prazer a destruir a vida dos outros, seja profissional, seja social, seja familiar, seja existencial, seja com um tiro na cabeça, ou seja com o que for, são psicopatas. As pessoas que, por essência, o motivo da sua criminalidade, o motivo da sua maldade em termos de molduras penais no Código Penal, pessoas que cometem crimes do Código Penal contra os outros, que causam sofrimento bastante considerável e às vezes a morte, sofrimento psicológico ou a morte física, são psicopatas. E o Santo Agostinho, o Kant, o Ricoeur, o próprio Rawls são unânimes em considerar o mal moral e o mal físico como análogos. Obviamente que o Código Penal não vê o mal moral da mesma maneira. Matar uma pessoa do ponto de vista profissional não é a mesma coisa que matar a pessoa do ponto de vista existencial, físico, mas a essência da psicopatia está lá, não é? Mas nós não percebemos nada disto, não é? Estamos todos errados. A jurisprudência italiana, os dogmáticos portugueses, alemães, franceses, italianos, perdão, o Centonzi, o Carrieri, o Catanese, são todos errados. Os juízes conselheiros italianos, o professor Divaldo Correia, o professor Figueiredo Dias, o professor Pedro Albuquerque, o professor Roxino, o professor Iacheque, está tudo errado. Toda a jurisprudência anglo-americana estão todos errados. Quem é que sabe? São os senhores aqui nas redes sociais. É preciso ter paciência para esta gente estúpida. Para concluir, para irmos para o professor Pedro Albuquerque. Assim, na perspectiva deste autor, Eduardo Correia, a referida aporia sobre a imputabilidade, aporia é um bexacina, sobre a imputabilidade diminuída, é o tal 20 número 2 do Código Penal que tanto os irrita, e a atenuação da culpa resultará da possibilidade de, por força da anomalia psíquica que onera o agente e diminui a sua capacidade de valoração e de determinação, este ser especialmente perigoso, as palavras não são minhas, são do professor Eduardo Correia, daí resultando a legítima exigência da comunidade que ao agente, a legítima exigência da comunidade que ao agente seja aplicada uma reação criminal mais grave. Já vos falei disto que vou falar agora, o sistema monista ou dualista, há muito tempo atrás, numa live e também em vídeos, é um bocado mais técnico, mas as pessoas têm que acompanhar, se não acompanham temos muita pena. Tal aporia é facilmente contornada num sistema dualista de reações criminais, aplicando-se ao agente uma pena atenuada, de acordo com a sua culpa diminuída, e uma medida de segurança para fazer face à sua perigosidade. A professora Maria João Tunes, estou em autoterapia agora, Maria João Tunes ilustra como exemplos paradigmáticos o direito alemão e o direito espanhol. Falei muito com a professora Maria João Tunes sobre isto. De acordo com o parágrafo 21 do Código Penal alemão, diz a professora Maria João Tunes, estou a citar, a pena pode ser atenuada devido à imputabilidade diminuída. E caso, porque as perturbações mentais, os quatro tipos de perturbações mentais do parágrafo 20 do Código Penal alemão não falam de imputabilidade diminuída. O parágrafo 21 do Código Penal alemão é que fala de imputabilidade diminuída. Ou seja, a pena pode ser atenuada devido à imputabilidade diminuída e caso se considere que o agente pode ser perigoso para a comunidade, deve ser cumulativamente aplicada uma medida de segurança de internamento em estabelecimento psiquiátrico, peço desculpa. É cumulativo, medida de segurança e pena privativa de liberdade. Ou seja, é prisão e hospital psiquiátrico, ok? O Código Espanhol, artigo 9º, Código Espanhol, espanhóis, artigo 9º, considera a imputabilidade diminuída como uma circunstância que atenua a responsabilidade criminal e permite que o tribunal aplique, conjuntamente com a pena, as medidas que se aplicam a inimputáveis. Artigo 8º do Código Penal Espanhol, nomeadamente o internamento em estabelecimento adequado. Mais uma vez, prisão e hospital psiquiátrico, as duas. Prisão, pena privativa de liberdade, hospital psiquiátrico e medida de segurança. Tanto o Código Penal em alemão como o Código Penal Espanhol, aí estão consonantes. Ok? Diz a professora Maria João Tunes, o internamento num artigo muito bom, este artigo da professora Maria João Tunes é uma obra de arte.
o internamento de imputáveis em estabelecimentos destinados a inimputáveis. Pois, com certeza. Quando eles são psicopatas, são colocados em hospitais psiquiátricos. É o internamento de imputáveis em estabelecimentos destinados a inimputáveis, como é evidente. Mas a professora Maria Juntas não percebe nada disto. Foi juiz do Tribunal Constitucional, é a professora catedrática de Direito Penal e Processo Penal e não percebe nada disto. Era a tal senhora que me chamava colega. A professora Maria João Tunes chama-me colega. Os senhores das redes sociais tentam destruir a minha vida profissional quando estes craques me chamam colegas e estão anos e anos e anos comigo a acompanhar a minha vida profissional e pessoal até. As redes sociais não é para acabar. Claro que é. Isto não interessa a ninguém. Isto não interessa a ninguém, nem ao menino usa. As piores pessoas que eu conheci até hoje foram as pessoas nas redes sociais. Isto é pior que os miúdos estão todos malucos com isto. Passam horas e horas nisto porque isto é o esterco do esterco, que é o Hospital Psiquiátrico a céu aberto. Aliás, isto é pior que o Hospital Psiquiátrico 50 vezes, não é? Porque os hospitais psiquiátricos ainda são medicados. É assim. Os artigos 103, 104 e 105 do Código Penal de 1982, em boletim da Faculdade de Direito, Estudo de Área Jurídica, 21993, página 3132. Foi a nota, vou repetir, tal aporia é facilmente contornada no sistema dualista de reações criminais, como o alemão e o espanhol, como agora vimos, aplicando-se ao agente uma pena atenuada de acordo com a sua culpa diminuída e uma medida de segurança para fazer face à sua perigosidade, mas constitui um verdadeiro problema num sistema monista, que é o nosso. 2 pontos. O Código Penal de 1982, estou a citar, optou por um sistema monista, distinguindo os regimes de acordo com a imputabilidade ou inimputabilidade. Diz a professora Bizarro de Almeida, Modelos de Inimputabilidade da Teoria à Prática 2000, página 120. A favor também desta solução, o sistema monista, o professor Figueiredo Dias, Novos Rumos da Política Criminal e o Direito Português do Futuro, em revista da Ordem dos Advogados, 1983b, ano 43, página 29 e seguintes. Quando eu estava a fazer pesquisa para o meu doutoramento em Direito Penal, tive muito na Ordem dos Advogados, porque o meu irmão é advogado, tinha acesso, por causa das coisas óbvias, o bibliotecário disse, não, eu já vi que o doutor anda muito aí do professor Pinto Albuquerque, foi aqui que ele fez os códigos. O professor Pinto Albuquerque, quando passava o dia inteiro a fazer os códigos, a comentar os códigos penais, era na Ordem dos Advogados em Lisboa, porque eles têm uma biblioteca fabulosa. Onde eu passei mais tempo de pesquisa na minha metade de doutoramento de Direito Penal foi no Max Planck, obviamente em Friburgo, o Direito Penal comparado, mas logo a seguir a Ordem dos Advogados. Mas pronto, continuem a fazer o que sempre fizeram em relação à minha pessoa, à vontade, que explica muito bem a natureza humana quando os senhores vão atrás dos homens do saber e não dos bandidos. Quem é que toma conta? Os bandidos. O que é que acontece? Sócrates e outros afins. Mas não esqueçam que as pessoas de bem também têm dentes, não é? Não são só engenhos dos livros. É a diferença entre o tigre e o tubarão, ou entre o tigre e o gastinho. Eu não estou seguro, vou concluir com isto para ir para o Código Penal. Eu não estou seguro acerca da posição do professor Figueiredo Dias, o que parece mais de alimentar bom senso, o sistema dualista, simultaneamente medida de segurança e medida pena privativa de liberdade, como o Código Penal alemão no parágrafo 21 permite, e o Código Penal espanhol, articulando o artigo 9 com o artigo 8º. Bem, o Código Penal alemão também tem que articular o artigo 20 com o artigo 21. No caso do Código Penal, o Código Penal alemão não é artigo, é parágrafo. O Código Penal alemão tem que articular o parágrafo 20 com o parágrafo 21 para haver a tal cumulatividade de medida de segurança / pena privativa de liberdade, ou seja, vão para a prisão e para o hospital psiquiátrico simultaneamente.
O Código Penal Espanhol é cruzamento entre o artigo 9º, número 1 e o artigo 8º, em que também fazem a mesma coisa. No Código Penal Português, artigo 20, não é permitido. A inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, artigo 21, 20 número 1, número 3 e número 4, é a inimputabilidade, e a 20 número 2 é a imputabilidade diminuída. Semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída é uma loucura do Código Penal, diz a pessoa estava de Carvalho. Não sei. O professor Figueiredo Dias não concorda com o sistema dualista, é favorável a um sistema monista, a professora Maria João Tunes concorda com o sistema dualista. Above my pay grade. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu tenho muitas dificuldades em discordar do professor Figueiredo Dias. Muitas. Se ele não concorda, se a professora Maria João Tunes, um grande beijinho para si, mas o nosso mestre, a quem nós pertencemos, ao grupo de professores de Direito, e Processo Penal Jorge Figueiredo Dias, que a professora Maria João Tunes também pertence, eu pertenço, o professor Pinto Albuquerque pertence, o professor Corrado Neves pertencia, a professora Teresa Serra, o professor Costa Andrade, os cacos todos, o professor Marcos da Silva, os cacos todos, estão lá todos. Eu não tenho certezas aqui, nenhumas. Se o professor Figueiredo Dias é contra, parece lógico. Mas o professor Figueiredo Dias é contra, do ponto de vista da doutrina, foi ele que a fez. Estão a ver? Pode ser uma inconsistência do Código Penal. Para concluir, Eduardo Correia supera a referida incompatibilidade entre exigências preventivas e retributivas, como refere Maria João Antunes, no mesmo artigo que eu já vos disse, o internamento dos imputáveis em estabelecimentos destinados a inimputáveis, artigos 103, 104 e 105 do Código Penal de 1982, em boletim da Faculdade de Direito e da Estudia Jurídica, 21993, página 32 e seguintes, e o professor Eduardo Correia realmente supera esta incompatibilidade, como diz a professora Maria João Tunes, através da teoria da culpa, não pela formação ou preparação da personalidade, porquanto, de acordo com esta teoria, que iremos abordar nos cursos desta investigação doutoral, a culpa afere-se pela falta de zelo na preparação da personalidade, de modo a ser capaz de respeitar os valores jurídicos vigentes. Como é que foi a vida das pessoas que vão para as redes sociais perseguir os outros? A falta de zelo na preparação da personalidade é uma coisa impressionante. Mas, enfim. E assim, nas situações de imputabilidade diminuída, é maior a tendência é maior a tendência do agente para o crime, claro, e, portanto, menor a sua culpa referida ao facto. E eu adoro o pensamento do professor Eduardo Correia. Mas também mais clara consciência terá ele do seu dever de corrigir. Tem o dever de corrigir, como diz o Aristóteles lá desde o início, e portanto, e a jurisprudência portuguesa, que o tal médico cometeu um crime, sabendo os seus males não o corrigiu, pumba, levou ainda mais. E portanto, mais censurável será a sua omissão e maior na sua culpa na preparação da personalidade. Eu sou como a Briseida, lá na Ilíada do Homero, a falar com Aquiles, quando o Aquiles começa a falar de teologia e mitologia e divindades, e ela viu que ele não era parvo nenhum, ela disse logo ao Aquiles: eu perdoava um bruto. Eu sou como a Voltaire, mas quer dizer, eu perdoo o povo, não perdoo, acho estúpido, mas enfim, até percebia. Agora pessoas instruídas, pessoas esclarecidas, pessoas qualificadas intelectualmente a cometerem crimes severos do Código Penal das redes sociais, não têm perdão nenhum. Nem Eduardo Correia aqui concordaria. Então, onde é muito mais censurável a sua omissão e muito maior a sua culpa na proporção da personalidade, porque tem uma clara consciência do seu dever de corrigir, obviamente, as suas maldades internas. Tem uma clara consciência de dever e de corrigir. É muito mais censurável uma pessoa esclarecida, como é evidente, do que o bruto lá da favela da Rocinha, lá os mirmidões do Aquiles, a gente percebe. Agora, um intelectual, pessoas com estudos, pessoas com carreiras intelectuais, vão para as redes sociais fazer mal aos outros e cometem crimes gravíssimos, molduras penais até 8 anos de prisão.
o Eduardo Correia dizia: oh meu amigo, a falar para mim, estás cheio de razão, filho, o martelo o outro é pouco. Tenho aqui uma nota de rodapé longa, mas não vou ler porque senão não posso ir para o professor Pintal, porque aqui vai-me acabar a bateria, já está aqui a buscar. Vou ficar aqui na nota de rodapé. Por isso vou pôr o Código Penal antes que a bateria acabe. Se isto acabar, acaba, enfim, mas estou aqui a olhar para o telemóvel. Tínhamos ficado na onde é que tínhamos ficado? Onde é que tínhamos ficado? Terceira edição ou quarta edição? Não me lembro. Acho que é a terceira edição. Pois, é a quarta edição. Pois, é a quarta edição, sim. Os crimes contra os animais de companhia foi a 50ª alteração do Código Penal, exatamente. Por isso é que eu falei de Inês Real. Isto é a introdução à quarta edição. Depois a lei número 40 de 2020, 18 de agosto, e vou só acabar a quarta edição, talvez começar a terceira. Isto é o complementário do Código Penal, à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sexta edição atualizada, Paulo Pinto Albuquerque, novinho em folha, quase 200 euros o livro. A primeira edição foi em dezembro de 2008, a sexta edição é que eu tenho, março de 2024. A lei número 40 de 2020 de 18 de agosto, que reforça o quadro sancionatório e processual em matérias de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, e estabelece, deixa-me cá pôr aqui o livro em baixo, que isto é um calhamaço, estabelece deveres de informação e de bloqueio de sítios, ou seja, sites, contendo pornografia de menores, concluindo a transposição da Diretiva 2011/93 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei nº 7 de 2004, de 7 de janeiro, que altera os artigos 5, 11, 172, 177, 176 e 177 e edita o artigo 176b. E a Lei nº 58 de 2020, 31 de agosto, que transpõe a Diretiva, mais uma, União Europeia 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 1E da União Europeia 2015/849, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, exatamente, ou do financiamento do terrorismo, e a Diretiva União Europeia, mais uma vez, 2018/163 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis, que altera o artigo 368-A. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e das relações, as 5 relações, Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães, foi atualizada até o dia 13 de maio de 2021. Isto na quarta edição. A pessoa Pinto Albuquerque é de um rigor. No tocante à doutrina, tive em conta, pessoa Pinto Albuquerque, os manuais publicados após a terceira edição do comentário pelos professores doutores Duarte Rodrigues Nunes, 2021, Fernanda Palma, a esposa do professor Rui Pereira e professora catedrática da Faculdade de Direito. A tese de doutoramento foi o princípio da desculpa em direito penal, não pegou, mas é uma grande senhora. Um beijinho para si, a professora Figueiredo Dias, como é evidente, não é? 2019. José Faria Costa, que foi provedor de justiça e também concorda com o próprio professor Figueiredo Dias, que o professor Figueiredo Dias não é o pai do Código Penal. Acho que aqui há um bocado de rivalidade do professor Faria Costa. O professor gosta muito de si, o professor Faria Costa articula a filosofia com o direito penal. Cruzamentos Reflexivos, é um livro dele muito conhecido que eu gosto muito. Ou se a pessoa gosta muito de si, também tem uma intenção filosófica tal como eu. Deixa-me pôr aqui o meu microfone para pôr aqui o calhamaço mais à minha frente.
ou se a pessoa gosta muito de si, mas o pai do Código Penal é o professor Figueiredo, em termos formais, como é evidente. Depois temos Paulo Ribeiro de Faria, 2017, grande jornalista também. Américo Tapa de Carvalho, o tal de assumir imputabilidade diminuída, uma lacuna do Código Penal, artigo 20, número 2, 2016. Germano Marques da Silva, catedrático, colega do professor Pinto Albuquerque, e foi patrono do meu irmão quando o meu irmão começou a ser advogado, um dos maiores penalistas do nosso país e seguramente o mais brilhante advogado no que concerne a questões penais relacionadas com o sistema bancário e outras coisas afins. O professor Germano Marques da Silva é uma cabeça tremenda, também pertence ao grupo, também o conheço muito bem, ele fuma, na altura também fumava, estávamos sempre no cigarrinho. Um grande abraço para si, Sr. Professor. Bem como a nova edição do comentário do Código Penal de Miguel Garcia e Castela Rio, que são bons, onde é que não, e os notáveis livros em homenagem aos professores Dr. Germano Marques da Silva, 2020, João Corrado Neves, 2020, o tal professor que eu gostava muito e que já faleceu e que era o maior especialista de crimes passionais, problemática da culpa nos crimes passionais de 2008, é do professor Corrado Neves, até exatamente em direito dele, que eu baseei como croquis para fazer a minha. Também teve estudos de homenagem em 2020. E aqui o professor Pinto Albuquerque fala disso. Nós conhecemos todos uns aos outros, hein? Os maluquinhos, traz-se ao posto, no cu de Judas, não percebem nada desta merda e acham que lá, traz-se ao posto, no cu de Judas, é que sabem fazer as coisas e vão ensinar a nós, que andamos nisto há anos e anos e anos a fazer as coisas. Não sei se estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? E Manuel da Costa Andrade, 2017. Agradeço os comentários e sugestões que os doutores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas alterações a que eu no texto. O meu endereço de correio eletrónico é o xxxyz. Pronto, a introdução, vou-vos só começar com a introdução à terceira edição, para concluir, porque a bateria deve estar mesmo a acabar. E, enquanto não acaba, vou esticando a corda, porque enfim, isto deixa-me bem disposto, entendem? Porque eu ainda estou muito virado. Aliás, vê-se logo. Fico muito virado, percebe? Por razões óbvias, quer dizer, quem não sente não é filho de boa gente, que é isto? Isto são assassinatos puros, não vos vão ter na cabeça por um triz. Que é isto? Estamos na Idade Média, estamos nas ditaduras, ou o quê? O que é isto? O que é isto para as ideias das pessoas? Deixam as pessoas na miséria, nas ruas da amargura, vão passar em abrigo quase, estão malucos, ok? As pessoas têm 50 anos, estão no deserto, assim, sem mais nem menos, destroem uma carreira sem mais nem menos, mas estão malucos da cabeça, sem consequências. Não têm consequências, não, lá agora. Introdução à terceira edição, vou concluir com isto. Desde a publicação da anterior edição deste comentário, verificaram-se 13 revisões do Código Penal, a um ritmo de 3 por ano. A pessoa pinta o que é que está sempre a dar porrada no legislador. As múltiplas reformas em diplomas complementares do Código que se sucederam neste período tornam a tarefa de comentar o Código ainda mais difícil. Ao seu professor, como eu compreendo. Não obstante, a terceira edição persiste no esforço de manter o comentário atualizado, tendo em conta as seguintes leis penais ou como relevância para o direito penal, entretanto, publicadas. Temos muitas temos muitas. A lei, vou só dizer algumas até eu começar, até isto pescar por completo e vou dizer 2 parágrafos ou 3. A lei número 4 de 2011 de 16 de fevereiro, que procede à 27ª alteração ao Código Penal e à 4ª alteração à lei número 34 de 87 de 6 de julho, relativa a crimes de responsabilidades de titulares de cargos políticos. A lei número 17 de 2011, de 3 de maio, que criminaliza o incitamento público à prática de infrações terroristas, o recrutamento para o terrorismo e o treino para o terrorismo, dando cumprimento à decisão quadro número 2008-919, já é do Conselho, de 28 de novembro, que altera a decisão quadro número 2002-475, já é relativa à luta contra o terrorismo e procede à terceira alteração da Lei nº 52 de 2003, de 22 de agosto. A Lei nº 6 de 2011, de 15 de novembro, que altera o crime de incêndio florestal e os crimes de dano contra a natureza e de poluição,
Coitadinhos ambientalistas. Tipifica um novo crime de atividades perigosas para o ambiente, procede à 28ª alteração do Código Penal e transpõe a Diretiva 2008/99, na altura Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de novembro, já não se chama Comunidade Económica Europeia, na Comunidade Europeia, chama-se União Europeia. Okay? Comunidade Económica Europeia e Comunidade Europeia era a terminologia anterior, é a União Europeia. Querem falar comigo? Sejam rigorosos, se fizerem o favor. De 19 de novembro e a Diretiva 2009/123, CE, Comunidade Europeia naquele tempo, Parlamento Europeu do Conselho de 21 de outubro. A Lei número 29/2012, isto está mesmo a pescar, vou acabar com esta. Está mesmo a pescar, vai mesmo acabar. Com isto concluo. A Lei número 29, vai mesmo para acabar de certeza agora. A Lei número 29/2012, de 9 de agosto, que inclui a primeira alteração à Lei número 23/2007, de 4 de julho, que aprovou o regime, nem a propósito, está mesmo a acabar, ficou agora escuro, que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Está escuro, mas vai ser a última. Vou repetir. A Lei número 29/2012, de 9 de agosto, que inclui a primeira alteração à Lei número 23/2007, de 4 de julho, que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Muito importante para a área da secretária e para a extrema-direita. Como tal, o professor Pintal Pequeno e os jornalistas não andam a dormir. Um abraço, muito obrigado.